todos presentes, ainda que seja à distância, e na verdade tentarei estruturar o meu pensamento em duas partes. Desde logo, aquilo que eu chamaria contingências, portanto, que vai caracterizar um bocadinho os textos desta secção, e depois uma segunda parte sobre a arquitetura, sobre, na verdade, como é que foram organizados e os temas. Bom, é importante sublinhar desde já que esta Idade Média, da Idade Média, é obviamente resultado, desde logo, da organização da obra. Portanto, e como viram na apresentação anterior, a Alta Idade Média ficou entregue e muito bem, não é, à Antiguidade, e portanto esta secção medieval, diríamos, começa, grosso modo, no século XI até ao século XV. Portanto, não é, obviamente, toda a Idade Média, poderíamos dizer que seria a Idade Média plena e depois a Baixa Idade Média. Bom, outras contingências também importantes, a questão dos recursos humanos, no sentido em que, obviamente, são poucas as pessoas que estudam estas temáticas da história da educação para o período medieval em Portugal, e sobretudo se falarmos na sua dimensão de estrutura escolar, e portanto não há assim tanta gente, e também muitas vezes a disponibilidade, e portanto foi necessário de facto recorrer de facto aqui muitas vezes a colegas para introduzirem os temas de uma outra forma. Também, outra contingência que é importante sublinhar é a falta de informações sobre tipos de aprendizagem que decorriam certamente no período medieval, e podemos pensar, por exemplo, muita da aprendizagem de profissionais. Pensamos, por exemplo, tabeliães, mesteirais, e que nós não temos muitas informações sobre isso, até porque muitas delas foram feitas de forma oral e não deixaram os testigos escritos que muitas das vezes os medievalistas precisam. Portanto, estas questões de heurística acabam por ser também importantes. Ainda, também a sublinhar neste pacote, se quiserem, de contingências, também a questão das histórias globais, das outras histórias globais, que podem também ter temas conexos. Pensamos, por exemplo, aqui as histórias globais publicadas ou em produção, pensamos, por exemplo, na literatura e do clero, e, portanto, foi importante também acautelar esta questão de forma a que tivéssemos material que não fosse esgotado aqui, de modo, obviamente, também os textos não são assim tão grandes, mas mesmo assim, para que, obviamente, houvesse espaço depois para, no futuro, também podermos fazer textos com temáticas semelhantes e também ser textos que pudessem trazer, eventualmente, algo novo. Portanto, neste caso, privilegiámos também uma dupla abordagem. Desde logo, portanto, uma abordagem focada nesta dimensão institucional da educação, e aqui falamos, sobretudo, em escolas e universidades. Portanto, esta secção tem 6 capítulos, 3 deles são para esta dimensão, se quiserem, mais institucionalizada da educação no Portugal medieval. E depois também uma segunda dimensão, o que chamaríamos a educação de grupos específicos, aqui aberta a grupos, de facto, quais têm merecido nos últimos anos um forte investimento historiográfico. Se, na verdade, a questão das escolas e das universidades é uma dimensão que, obviamente, foi trabalhada muito nos anos 80 e 90, fruto, né, da Cultural Turn também, e que chegou até nós depois nessas últimas décadas do século XX e início do século XXI, e, portanto, o trabalho que tem sido feito tem sido nessa área, ainda que, apesar de tudo, existem algumas dissertações, algumas teses de doutoramento em curso relativamente a pontos mais específicos. Na verdade, aqui possível estudar a educação em grupos específicos, como, por exemplo, a educação na corte, da nobreza ou das mulheres, que são, de facto, temas que na medievalística portuguesa estão em franco e sustentado desenvolvimento. E, portanto, acabamos por ter esta dupla dinâmica, de um lado, uma síntese daquilo que tem sido trabalhado ao longo das décadas, se quiserem, nesta dimensão mais institucional, e depois, de facto, mais novidades nestas educações de grupos específicos. Bom, particularizando, portanto, no âmbito da escola e das universidades, houve 3 artigos que procuram sintetizar o conhecimento e procurar pontos com o estrangeiro.
estes 3 artigos ficaram ao meu cuidado. Portanto, o primeiro sobre a questão das escolas, e aqui começamos em 1071 com a primeira referência a uma escola catedralícia, a de Braga, em que procura essencialmente apresentar diversas tipologias de escolas. Escolas monásticas, portanto, escolas vocacionadas para dentro, não? Se quiserem, para os membros da comunidade, para os futuros monges, e sobretudo depois escolas urbanas, escolas catedralícias, escolas nas colegiadas, pensando na colegiada de Guimarães ou em Santa Maria de Alcáçova de Santarém, e também escolas particulares, e é sempre difícil de rastrear numa documentação que obviamente nunca procurou consolidar ou informar sobre esse tipo de instituições de ensino. Depois, um segundo núcleo, obviamente, um segundo texto específico sobre a Universidade de Lisboa-Coimbra, portanto, e aqui a data seria a data do processo, 1288-90, e obviamente aqui são temas, se quiserem, mais clássicos, como o processo de formação, a organização, portanto aqui a organização da universidade que vai colher e vai utilizar o modelo vulgo de Bolonha, saberes também, tentar documentar alguns dados sobre o funcionamento científico, se quiserem, da universidade, ainda que saibamos muito pouco sobre o assunto, o recrutamento dos professores e, eventualmente, algumas ideias sobre cotidianos. E, por fim, um capítulo, começa em 1195, remete para a primeira referência de um estudante identificado como português nas escolas de Paris e que é, sobretudo, sobre a peregrinação académica, portanto, o conceito da viagem de estudos dos portugueses, seja para estudar, seja para ensinar, e aqui, obviamente, com um foco, por um lado, nas fontes e, por outro lado, outro foco na cronologia desta peregrinação, até porque muitas vezes está condicionada por fatores externos, conjunturas políticas, e, portanto, há aqui, de facto, uma forma de introduzir este tema, de facto, nesta história global, que é o facto dos portugueses vão para o estrangeiro estudar, obviamente pelas contingências do sistema de ensino português, mas sobretudo também para as universidades, em função um pouco das dinâmicas e dos contextos, se quiserem, políticos. E depois, então, o que ele pretende fazer é uma caracterização da educação aristocrática. E, na verdade, aqui a lógica é, de facto, tentar caracterizar este ensino nobiliárquico em função, obviamente, de um ensino que é, em primeiro lugar, cria família, desta ideia de consciência do passado, e também ao nível da cavalaria, portanto, das armas, da guerra, e obviamente alicerçado na questão da literatura, das cortes senhoriais e, obviamente, depois também dos livros. Portanto, isto é, de uma forma geral, o texto do Miguel procura sistematizar isso. Em segundo lugar, a corte, portanto, a Catarina Tibúrcio, que tem uma tese de doutoramento sobre produções culturais na corte da Viz, e que, na verdade, chama a atenção para a importância das cortes das rainhas e na figura do mestre, portanto, daquele professor, do preceptor, e depois termina com um foco, obviamente, como não podia deixar de ser, no início da dinastia da Viz e nos papéis culturais de Dom João I, Dom Pedro, Dom Duarte, sobretudo como autores e possuidores de livros. E, por fim, a educação feminina, a cargo do Luís Miguel Repas, que, obviamente, tem pontos de contato com o texto da Catarina Tibúrcio, mas é aqui, sobretudo, explorado numa dimensão eclesiástica ou religiosa, se quiserem, a mulher no mosteiro e no convento. E aqui, obviamente, passa-se muito pelo concretizar o que é a necessidade de aprendizagem de base. Obviamente, lembro que é necessário para estas noviças, antes de professar, saber ler e cantar, e que nenhuma poderá professar na sua acessão, por exemplo, de autor, portanto, de mulheres que estão nessas instituições e que produzem textos originais. Mas também, e aqui sobretudo para abadesas, encomendadoras, mecenas, portanto, que na verdade são mulheres que têm uma relação muito particular com o livro e que obviamente fazem isto não somente para minorar faltas nas bibliotecas dos seus mosteiros, mas também como uma forma de deixar a sua marca. Portanto, livros que são usados frequentemente e que se apõem as
as armas dessas adereças, sobretudo quando elas são de origem nobiliárquica. E, por fim, também como corretoras, portanto, muitas delas também podem corrigir os próprios textos. E, portanto, rapidamente e em síntese, é um bocadinho isto, a contribuição medieval, obviamente poderia ser robustecida, mas eu creio que representa um compromisso entre o adquirido historiográfico tradicional e também estudos de ponta que se têm feito ao nível da nobreza, da corte e das mulheres, e que eu acho que também acaba por não comprometer a inclusão do tema em outras histórias globais futuras. Muito obrigado.